Olá, meus queridos alunos. Junto ao Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, na cidade de Porto Alegre, nós vamos dar início à nossa videoaula sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Venham comigo. Panorama geral, vamos lembrar que enquanto transcorria o governo Vargas, os países europeus davam início à Segunda Grande Guerra Mundial. Apesar de todos os paralelos que nós já tratamos do Estado Novo, as semelhanças com os totalitarismos europeus, o Brasil vai se mostrar indeciso durante a maior parte do conflito. A inclinação, quando ocorreu, foi favorável aos aliados, né? A decisão é favorável aos aliados. Mas o próprio Ministério de Vargas era extremamente dividido. Por um lado, nós tínhamos Felipe Miller, chefe da polícia varguista, Francisco Campos, ministro da Justiça, que eram ministros importantes e favoráveis às forças do eixo. Por outro lado, você tem Oswaldo Aranha, ministro do Exterior, favorável à nossa aliança com os Estados Unidos, e os aliados. Para os Estados Unidos, a participação brasileira ela era importante. Importante por quê? Porque os Estados Unidos necessitavam de bases no Atlântico Sul, onde seus aviões pudessem reabastecer em direção ao norte da África. Na verdade, nesse momento está acontecendo a Batalha da África, fundamental para que os aliados pudessem iniciar a operação na Itália. Então, teriam que primeiro que limpar o norte da África das forças alemãs, Então, não havia como a Força Aérea Norte-Americana decolar do território norte-americano, cumprir as suas missões de combate e voltar para os Estados Unidos. O trampolim da vitória era fundamental. E Vargas soube utilizar essa necessidade norte-americana para barganhar vantagens, O que efetivamente vai ser oferecido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles vão seduzir o governo Vargas com um empréstimo a fundo perdido de 20 milhões de dólares para iniciar a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Com isso, os norte-americanos forçam uma definição do governo Vargas em favor dos aliados, acenando ainda com a promessa de que todo o material bélico utilizado pela FEB, utilizado pela Força Aérea, seria posteriormente, permaneceria de posse do Brasil, O que efetivamente aconteceu, só que não foi doação, foi uma venda, Houve um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, e o Brasil vai levar 10 anos, uma década para efetivar o pagamento. Somente em 1955, o governo brasileiro quita essa dívida com os norte-americanos. Eu acho que nesse momento caberia uma cronologia dos principais acontecimentos que marcam essa mudança da posição norte-americana, aliás, brasileira, em relação ao conflito. Já falamos que inicialmente o presidente Vargas não definiu uma posição no governo brasileiro, certo? Prova disso está em que, 11 de junho de 40, Vargas pronunciou um discurso saudando o sucesso nazista enquanto a Alemanha ocupava e rendia a França, na rendição da França. Nesse momento acende uma luz amarela para os Estados Unidos, Eles vão intensificar a aproximação com o Brasil. Em setembro de 40, autorizam então aquele empréstimo que nós já nos referimos de 20 milhões para a construção da usina de Volta Redonda. Ainda que os Estados Unidos tivessem permanecido também em posição neutra, nós sabemos que isso só vai mudar em dezembro de 41, quando muda a posição norte-americana em relação ao conflito, efetivamente o Brasil se alinha. Em 28 de janeiro de 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com os países do eixo. E em 21 de agosto de 42, o Brasil finalmente declara guerra à Itália e à Alemanha. Com isso, ele começa a preparar a Força Expedicionária Brasileira, com o recrutamento de aproximadamente 25 mil homens, que vão participar da campanha da Itália. Então, Exército e Força Aérea vão participar da campanha da Itália. A Marinha do Brasil será responsável pelo patrulhamento, comboio, segurança da costa brasileira e principalmente dando a segurança e comboio à Marinha Mercante, Praticamente era quem definia. O Brasil, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, é um país onde todo o seu comércio é feito pelo mar.
Nós temos poucas estradas, pouquíssimas estradas, praticamente quem faz a ligação e o abastecimento é a Marinha Mercante. No Palácio do Catete, aqui no Rio, onde funcionava a sede do governo, o presidente Getúlio Vargas fazia um outro tipo de jogo, um jogo político. Apostava algumas fichas nos alemães e outras nos aliados. Os dois lados precisavam do apoio do Brasil, um ponto estrategicamente importante no mapa da guerra. E o Brasil, por sua vez, precisava de alguém que financiasse a construção da sua primeira usina siderúrgica em Volta Redonda. Vargas apostava quase tudo nesse trunfo. Durante meses, as reuniões se sucederam aqui nos salões do Palácio sem uma definição. Até que um dia, o presidente foi obrigado a colocar todas as suas cartas na mesa. O dia em que os Estados Unidos iam invadir o Brasil. Os repórteres do Fantástico estão no lugar por onde começaria a invasão. Documentos descobertos por pesquisadores e militares brasileiros mostram que o primeiro ataque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial quase foi contra o Brasil. A descoberta foi feita por este oficial da Marinha Brasileira quando fazia curso numa escola naval americana. E vi uns documentos em cima da mesa, todos riscados, alguns com anotações. Dei uma folheada e entre eles estava essa ordem de operações. Eu peguei, coloquei dentro do meu jaquetão, guardei. O comandante Antônio César Sepúlveda ficou surpreso quando viu que era um plano de invasão do Brasil. Produzido em 1941, o documento secreto do Alto Comando Militar americano dizia como seria o ataque ao nordeste do Brasil. Se houvesse resistência, eles iam bombardear Natal durante 15 horas. O grande desembarque da invasão americana no Brasil estava planejado para acontecer exatamente neste ponto. A praia de Genipabu, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é um ponto turístico famoso. Segundo o plano do Alto Comando Militar americano, 20 mil fuzileiros navais desembarcariam nesta praia, um lugar de mar tranquilo. Por aqui começaria a conquista do Nordeste brasileiro. As tropas teriam apoio de navios e até de um porta-aviões. Grupos de paraquedistas ocupariam posições estratégicas. Lanchas rápidas de desembarque levariam os fuzileiros navais até as praias brasileiras. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Haveria ataques simultâneos em menor escala a Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo: controlar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. Em menos de 6 horas, tudo deveria estar sob domínio americano. Não foi efeito. E que depois... O historiador militar almirante Hélio Leôncio Martins diz que as Forças Armadas brasileiras não teriam condições de reagir. Você acredita que haveria alguma estrutura das Forças Armadas brasileiras para reagir a uma invasão americana nessas circunstâncias, com esse poderio? Uma reação, digamos, ortodoxa, possivelmente não. Mas uma reação tipo Vietnã, que dificultava muito o trabalho dele, ia ser muito dificultado o trabalho dele. Mas não houve a guerra. O plano americano foi feito depois que autoridades do governo brasileiro demonstraram simpatia pela Alemanha e havia muita propaganda nazista. Mas o Brasil, que vivia sob a ditadura Vargas, acabou se definindo pelo apoio aos americanos e entrou na guerra no dia 22 de agosto de 1942. Vargas cede a pressões diplomáticas e resolve o dilema. Os Estados Unidos levam todas as fichas desse jogo e começam a forjar um gigante de aço em Volta Redonda. Surge a Companhia Siderúrgica Nacional, dispensável para o desenvolvimento econômico do país. O próximo lance tem mais uma vez como cenário a diplomacia. Nos salões do Itamaraty, durante a terceira reunião dos chanceleres americanos, em janeiro de 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Itália e a Alemanha. Os nazistas estendem os seus domínios da Escandinávia ao norte da África.
10 países são ocupados. Hitler fica senhor de mais de 300 milhões de seres humanos. Derrotada no terreno diplomático, a Alemanha passa a olhar o Brasil também como inimigo. Os horrores da guerra, que se acreditava tão distante, tingem de sangue o litoral brasileiro. Submarinos alemães atacam de surpresa nossos cargueiros, espalhando a dor e o luto por toda a costa do Nordeste. Em agosto de 42, já haviam sido afundados 14 navios da nossa marinha mercante. Em poucos dias, mais de 600 vidas humanas haviam sido sacrificadas. O afundamento dos navios equivalia a uma declaração de guerra da Alemanha. O povo nas ruas, humilhado com todas essas mortes, exige vingança. Guerra à Alemanha, Itália e Japão, os países do eixo. Empurrado pela opinião pública, o presidente Getúlio Vargas declara guerra ao nazifascismo. Mas o Brasil só começa a se preparar para enviar tropas para a Europa um ano depois. Em julho de 43 começa a seleção e o treinamento da Força Expedicionária de 25 mil homens. Um corpo de enfermeiras é especialmente treinado para acompanhar os nossos soldados no front europeu. Em julho de 44, de madrugada, cercado do mais absoluto sigilo, embarca o primeiro contingente brasileiro para a campanha da Itália. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. A FEB foi a Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em janeiro de 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. A retaliação veio imediatamente e vários navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães e italianos. No final de agosto, o presidente Getúlio Vargas, que na época comandava uma ditadura, declarou guerra a esses países. Um contingente de 25 mil pessoas foi formado no ano seguinte para fazer parte das forças aliadas que combatiam os exércitos nazifascistas na Europa. Uma multidão foi ver a FEB desfilar no centro do Rio de Janeiro, então capital da República. Era importante levar o apoio aos pracinhas que se despediam. Algumas pessoas preferiram não ir ao desfile. Não valia a pena. Para elas, era mais fácil uma cobra fumar que a FEB partir para a guerra. O primeiro escalão embarcou em julho de 1944. Por motivo de segurança, os soldados não sabiam o país de destino e só foram descobrir quando desembarcaram no porto de Nápoles. A Itália já estava quase toda liberada, mas o norte ainda era ocupado pelos nazistas. Ali, eles estabeleceram uma poderosa linha defensiva, a chamada Linha Gótica. A missão das forças aliadas que atuavam na península era romper essa barreira e libertar o norte do país. O Monte Castelo e a cidade de Montese, na Cordilheira dos Apeninos, eram pontos estratégicos dessa linha defensiva. Esses lugares ficariam marcados para sempre na memória dos brasileiros que participaram do conflito. A gota d'água para a entrada do Brasil na Segunda Guerra foi o afundamento quase que simultâneo. Em 2 dias, praticamente, foram afundados 5 navios, 4 de passageiros e 1 cargueiro, nas costas da Bahia e de Sergipe. 5 navios, quer dizer, Baipendi, Itagiba, Arará, Aníbal Benévolo e Araraquara. Talvez a mais trágica sequência de naufrágios sofridos pelo Brasil na Segunda Guerra. Homens, mulheres e crianças, militares
estavam a bordo muitos soldados em deslocamento para guarnecer os postos do Nordeste brasileiro. O Baipendi foi o maior número de vítimas num navio, né? Esse foi o mais importante, junto com o Araraquara, que morreu também quase todo mundo. A unidade de artilharia do Exército foi toda fundada com comandantes, seus componentes, com material. O Baipendi da Marinha Mercante foi torpedeado próximo de Recife. Foram 5 navios que nós perdemos, né? Foram todos 5 torpedeados pelo U-Boat, o U-507, comandado pelo comandante Arro Chassi. Esse seria, vamos dizer, o vilão dessa Segunda Guerra contra o Brasil. Foi o que causou o maior número de vítimas. O navio Itagiba partiu do porto de Salvador, transportando parte do 7º Grupo de Artilharia de Dorso. O tenente do Exército, Dálvaro de Oliveira, era um desses homens. Às 10h30, eu olhei para o mar e olhei assim, não é possível um coqueiro de cabeça para baixo. Aí o pessoal começou a rir. Não era nada mais nem nada menos que o submarino, né, e o periscópio. Falamos em guerra o tempo todo, mas a mensagem final tem que ser de paz. Eu adoto aquele lema latino, civis pacem para bello. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. A Força Aérea Brasileira, adestrada com novos equipamentos, realiza durante a campanha 2.546 saídas ofensivas e causa pesados danos ao inimigo. Também no ataque a Monte Castelo, a atuação dos pilotos da FAB é fundamental, contribuindo para as operações de infantaria da FEB rumo ao baluarte nazista nos Apeninos. A divisão conhece um dos mais rigorosos invernos registrados em 50 anos na região apenina. Na cordilheira, os termômetros baixam subitamente 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo, este desconhecido para o homem do trópico. Mas o fogo continua. Depois de Cerreto e Paravento, com a rendição de uma divisão de infantaria nazista em Fornovo e Colecchio, os brasileiros conseguem aprisionar mais de 20.000 soldados nazistas. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Os pracinhas sorriem. Começam as operações de retorno ao Brasil. O valor destes homens seria reconhecido por todos que fizeram a história da guerra na Itália. A eles coube, diria o general Mark Clark, o mais duro setor da frente dos Apeninos.
Navios da nossa marinha trazem de volta os escalões da Força Expedicionária. Na imensidão do Atlântico, encontram-se as 3 armas brasileiras: soldados do ar, do mar e da terra. A alma do povo acolhe com efusão a boa notícia. Muito bem, voltamos para a gente agora destacar as consequências, né, da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Um aspecto também que vale destacar é a questão econômica, né? O Brasil sempre foi um país agroexportador. Isso não vai ser diferente, né? Ao longo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ter uma participação importante, né, de suprir matérias-primas, né, no mercado internacional. Isso faz com que a nossa balança comercial, nesse período, ela vai ser superavitária, né? Mas também nós vamos ter um forte incremento da industrialização do Brasil, porque na medida que a dificuldade de você importar, você tem que investir, né, num desenvolvimento industrial, né? E efetivamente o Brasil vai entrar nessa onda. Um aspecto também que a gente deve trazer agora é o político, né? Evidentemente que a participação brasileira, né, dos soldados da FEB no teatro de operações europeu contra as forças nazifascistas, ela é contraditória na medida que eles retornam para o Brasil e aqui encontram o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Então inicia-se nesse período uma campanha muito forte pelo fim do Estado Novo, pela redemocratização do Brasil. E efetivamente é o que vai acontecer, né? Enquanto o Estado Novo se enfraquece, né, tem início a reorganização partidária nesse período, né? E nós teremos 3 fortes agremiações partidárias que nós temos que saber. Muitas vezes ocorre questões de prova sobre isso, né? O primeiro partido que eu quero destacar é o Partido Social Democrático, PSD, que vai ter depois um herdeiro político, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira, que vai chegar à presidência posteriormente do Brasil, né? O segundo partido é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. E um herdeiro importante político do PTB, nós sabemos, vai ser o João Goulart, né? E a terceira corrente partidária forte também, ela vai congregar os setores mais conservadores da sociedade, que é a União Democrática Nacional. Ela vai pegar então o empresariado, grandes proprietários rurais, membros da igreja, né, mais destacados da igreja e também das Forças Armadas. Um aspecto também ainda político, né, é a anistia que é dada aos presos políticos e exilados políticos. Vamos lembrar, né? Prestes, ele está preso há uma década, né? Em função daquilo que nós vimos, que é a intentona comunista. Ele é anistiado, com isso ele trabalha para rearticulação, né, do Partido Comunista do Brasil, deixa de ser ilegal e também ele vai participar dessa campanha para a presidência da República. Então você tem 3 fortes candidatos, né, disputando as eleições. Eduardo Gomes, pela UDN, Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido Social Democrático, e você tem Iedo Fiuza, né, pelo Partido Comunista do Brasil, que acabaram de sair da ilegalidade, como nós falamos. Só que isso não é uma solução consensual. Vargas está no poder desde 30, né? Então amplos setores também no Brasil não compactuam com a ideia de Vargas se lançar candidato neste momento, né? Tem uma outra corrente também importante que a gente deve destacar, uma mobilização no sentido de se chamar uma nova constituinte, né? Ainda em 45, também não agradava a amplos setores. Um movimento importante também, além da questão da constituinte, da proposta, é o movimento querenista, né? Queremos Getúlio. Então, esse movimento ele se espalha por todo o país e exatamente com aquela ideia que nós já falamos, né? Colocar Getúlio como candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Um outro aspecto também, que praticamente vai ser a gota d'água, né, nesse balde, vai ser uma ação de Vargas no sentido de colocar, né, como
chefe de polícia do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, né, o seu irmão. Ele vai substituir, então, João Alberto, que era o chefe de polícia, e ele coloca o irmão dele, isso em 28 de outubro de 45. Ora, para os chefes militares, toda essa mobilização de Vargas tinha uma única intenção, a continuidade dele no poder, né? Então, os chefes militares, né, articulam a deposição de Vargas no dia 29 de outubro já, né? Eles acabam convencendo Vargas de que seria melhor deixar o poder, né, para que as eleições ocorressem de forma pacífica, né, evitando, né, situações mais graves na política nacional nesse período. Nas eleições, então, de dezembro, vai ser uma eleição direta, né? O candidato vitorioso vai ser o general Eurico Gaspar Dutra, né? Preciso afirmar que o populismo ele tem raízes ainda na era Vargas, né? Mas ele vai efetivamente se enraizar no Brasil e na América Latina como um todo a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para o próximo trimestre. Eu tinha para vocês hoje isso, espero que tenham gostado da aula e nos encontramos na semana que vem. Até lá. Amarelo, azul mais cheio.